É, é exatamente por aí que a coisa começa. Exatamente por aí que a coisa começa. Porque você tem a teoria, o aspecto, vamos dizer assim, de você compreendê-la intelectualmente falando, né, de você avaliá-la, né, pensar a respeito dela, é uma coisa que as pessoas acabam não fazendo, porque o que acontece na prática? A teoria das 12 camadas, ela ordena muito facilmente a vida de uma pessoa que está muito desorientada, muito fragmentada, que é o geral das pessoas hoje em dia, né? Não é que ela é facilmente compreendida, né? Ela é facilmente compreendida naqueles aspectos que te levam para fazer alguma coisa na sua vida, e aí no fundo é isso que você está procurando, alguma coisa que te dê resultado de maneira mais imediata. Porque a desorientação é grande, porque você está na dúvida de um monte de coisa, enfim, qualquer coisa que o vale. Então eu brinco que a teoria das camadas ela tem um ótimo CTA, né? Aqueles negócios dos marqueteiros lá, que é o call to action, né? Que é o botãozinho ali de você comprar o negócio. A teoria das camadas, você compra ela com facilidade, você aplica ela com facilidade na vida. Né? E a compreensão dela como um todo e os problemas que existem de ordem teórica ali. Né? Existem contradições internas, existem lacunas, existem problemas, né? Coisa que eu abordo nos cursos. Em geral, as pessoas acabam nem prestando muita atenção nisso, porque aquilo que a teoria já dá para você botar uma certa ordem na sua vida já resolve muita coisa. Já resolve muita coisa. Né? Você tira um roteiro, um script de vida muito fácil da teoria das camadas. Né? Você claramente, por exemplo, você pega aquelas camadas ali em geral, né? As pessoas você tem uma dimensão temporal marcada a partir quando você lê a camada 8, você vê que a camada 8 é pelos 40 anos. Em geral, o grosso das pessoas que estão atrás dessas coisas já estão antes disso, né? Então elas automaticamente, camada 8, 9, 10, 11, 12, elas já nem param para prestar atenção. Até porque a teoria diz que você você nunca está mais de uma camada, né? E você não consegue nem entender as posteriores. Então, você meio que deixa para depois. E aí, quando você olha para trás, bom, as de trás também já resolvi, né? Já resolvi. Então, você tem dois marcos ali. Um é a camada 4 e um é a camada 8. Na camada 4 não posso estar de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Né? Isso é coisa de criança, não, coisa de. Não dá. Né? E na camada 8 acho que ainda não cheguei. Né? Então, basicamente, qual é o roteiro? Qual é o script que você retira daí? Esteja eu na camada 4 ou já tenha saído dela, né? já esteja em outra, né? Eu tenho que sair daqui. Eu não posso ficar nessa camada 4. A camada 4 ela é muito impotente. A camada 4 você se sente. Você depende do outro, né? De resolver a vida. Que é uma carência afetiva, vamos colocar dessa maneira. Mas você não quer viver desse jeito. Você não quer ficar esperando, né, que os outros lhe deem uma vida. Então, de fato, é muito fácil, entre aspas, sair da camada 4 no sentido de você ir para 5. No sentido de você vai lidar com a camada 5, deixando a 4 de lado no final das contas. Tá? Então você começa das 5 até a 7. Você tem, talvez, de todas as camadas, sejam as camadas em que mais depende só de você, da sua própria ação, de você fazer alguma coisa. E ali você tem um script maravilhoso. Né? Então, a parte que você lida com você mesmo, com aquilo que você é capaz de testar, de provar. Você tem uma parte do que é o resultado objetivo e você tem um papel social adquirido em função desse trabalho consigo mesmo. Então, esse roteiro, né, ele te torna um adulto socialmente funcional. Né? Esse roteiro pode perfeitamente ser resumido no que virou o mantra de muita gente das chamadas, né, do Ítalo Marcilli, né? O trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Acho que talvez a ordem não seja exatamente essa, mas é algo assim. E é um perfeito resumo exatamente do que você pode fazer como ordenador da sua vida a partir da teoria das camadas. Né? Você aplica esse roteiro, né? E isso realmente funciona. Isso realmente bota ordem na vida do sujeito, torna ele um pouquinho mais adulto do que talvez estivesse antes, faz ele fazer alguma coisa com a sua própria vida, faz ele adquirir, né, uma certa casca, uma certa fortaleza. Então, isso é remédio. Então, a teoria das camadas, quando você aplica assim, ela é remédio e é assim que 99% das pessoas eu vejo aplicando. Mas é aquela coisa, né? Qual a diferença entre remédio e veneno? Né? É a dose. Então, dependendo da pessoa, essa dose de remédio ela pode se tornar veneno também. Né? Ou então, né, se você só aplica isso e esquece, né, que a personalidade humana ela é um todo, no qual essas partes têm de estar integradas em algo até maior do que isso, né, porque você tem as camadas posteriores lá, 9, 10, 11, 12, que abrem outras dimensões, e às vezes se você deixa para lidar com elas só depois, também pode ser algo que envenena. Né? Então, por exemplo, como é que um veneninho, vamos dizer assim, que está ali na teoria já. Tá? Como a teoria ela tem essa coisa de que você está numa camada, né, que você tem, são fases, portanto, que você tem de passar, que você até não entende as camadas posteriores
você não entende, você tem que chegar lá para entender. Isso tudo tem problema isso é uma contradição interna na teoria, você tem problemas de construção ali, de lógica mesmo naquilo tudo. Essas coisas eu abordo no curso, falar disso em rede social, essas coisas todas, qualquer coisa que você fala já é difícil de ser trabalhado. Então não é algo que me interessa ficar falando dessas coisas. Eu falo nos cursos para quem quiser saber, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, né, compreender a coisa num plano mais teórico mesmo, né? Vamos colocar assim. Mas você também tem uma consequência de ordem prática. Do mesmo jeito que você tira o remédio, que é esse CTA ali, que é esse roteiro, esse script para você fazer com a sua vida, que dá um sentido de modo imediato. Por um outro lado, né, você tem também algo que pode ser venenoso, porque você fragmenta o ser humano dessa maneira. O jeito que está completamente líquido, né, desorientado, você ter um mínimo de orientação já é um bem. Acontece que esse bem ainda é parcial, ainda é um fragmento do que você tem de vir a ser, da personalidade que você tem de se tornar, no final das contas. Então é mais ou menos como se fosse assim, você está numa jornada na tua vida, né, um carro dirigindo e tudo mais, e as camadas são como as paradas que você vai fazendo, nas cidades que você vai fazendo. Né? Se você não tem uma noção do todo dessa viagem, do destino final, para onde você está indo no final das contas, e você toma como destino sempre a próxima parada que você vai fazer, né, e quando você chega lá, daí você para pensar na seguinte, né? Você no fundo você não sabe para onde você está indo, entendeu? Você não sabe para onde você está indo. Ou seja, você se torna uma pessoa fragmentada na qual você vai transformar cada camada num todo da sua personalidade. É como se você fosse, aquela camada 5 vai ser o todo da sua camada naquele momento, a camada 6 vai ser o todo, a 8, 9, não importa qual seja. A visão do todo da personalidade, pela própria forma como a teoria é apresentada, faz com que as pessoas deixem para lidar com isso depois. E isso é um problema, porque isso teria de vir antes. Teria de ser a primeira coisa, tem que ter uma imagem de onde eu quero chegar nesta vida, quem eu quero ser nesta vida. Não somente aquilo que eu tenho de fazer aqui agora, as etapas para se chegar lá. Se eu não sei onde eu estou chegando e eu estou seguindo esse script, eu estou me tornando alguém sem personalidade, você entende? Sem uma individualidade ali naquilo tudo. Você está ali, você vai ter um papel social nessa vida. Ok, isso é você? Isso é a sua personalidade? Então essa fragmentação e esse lidar, né, com quem você está se tornando, se a pessoa não lida com isso antes, é só quando a camada 8 temporalmente ela se impõe. Né? Ela pode ser atualizada antes. Mas, em geral, se as pessoas não lidam com isso e deixam para lidar depois, quando chega lá nos crises da meia-idade, 40 e poucos ali tudo mais, aí que vai bater essa dimensão de fragmentação e aí a coisa vai doer. Aí a coisa vai pegar fundo. Então, aí vai aparecer a parte da dose do remédio que acaba se tornando veneno. Por exemplo, vou te dar um exemplo lá com a forma como as pessoas estão lidando com a camada 4. Elas estão fazendo um jejum afetivo, né? Uma mortificação afetiva. Né? É assim, você quer sair da camada 4 num dia? Você sai. Não quero mais, não vou mais esperar afeto nenhum, não quero mais saber disso, vou lidar com a minha vida. Vou construir a minha vida, vou fazer minhas ações e tal, não vou reclamar, não vou encher o saco, etc e tal. Ótimo. Já é melhor do que ficar chorando, né? O leite derramado, chorando na cama, que é lugar quentinho. Você vai fazer alguma coisa com a tua vida. Ok, mas isso não significa que você resolveu a sua carência afetiva. E a afetividade, ela sempre vai existir. Sempre vai existir. Ela sempre vai doer. Sempre vai doer. Só que quando você vai na base da vontade, estabelece que eu não vou mais doer, você não está se tornando uma pessoa madura. Você não está se tornando uma pessoa que se conhece. Porque toda dor e sofrimento de ordem afetiva vai aparecer nos fracassos que você tiver na vida para tudo mais. E se você sempre tratar sofrimento, essa parte afetiva, como sendo coisa de camada 4, a tendência é você começar um processo de dessensibilização afetiva em você mesmo. E de se tornar uma pessoa meio indiferente ao sofrimento do outro também. É como se fosse a camada 4, quando você decide baixar um decreto que você não vai lidar mais com aquela carência afetiva, é como se você pegasse um chicote e você começasse a esticar o chicote na tua vida, entendeu? Você vai esticando, cada 5, 6, 7 e tal. Em algum momento, meu amigo, ou você vai se apaixonar perdidamente por alguém, ou você vai tomar um chifre, uma dor de corno, ou um amigo vai te trair, ou alguma coisa vai te pegar nessa parte afetiva, e aí quando você pegar e você não conseguir mais segurar o chicote, ele vai voltar te destruindo, literalmente falando. É por isso que tem gente que às vezes constrói todo, né? Sirva, seja forte, etc, etc. Chega lá na crise da meia-idade, o cara por qualquer barra de saia, entendeu? O cara é casado com um monte de filho, mas já cai no primeiro, ou a mulher começa com as loucuragens, né? Fazer com o próprio corpo, começa a botar as demonização facial, esses troços todos, porque, nossa, como assim eu estou envelhecendo? Não, eu sou o jovem. O jovem é camada 4, filha da
Entendeu? Não vem com essas, não. Entendeu? É fácil de você visualizar a imaturidade emocional de muita gente que se acha muito forte, muito servidor, etc, etc, quando a gente vê adiantando no tempo, né? Literalmente falando. Então, a dimensão da ordem afetiva, ela permanece existindo. E às vezes você simplesmente adiou você lidar com isso tudo. Né? Adiou lidar com o sofrimento, com a sua carência, com as suas fraquezas, no final das contas. Né? E a tendência, obviamente, é a coisa estourar na camada 8, como eu disse, mas na camada 7 já traz um problema também, porque as pessoas, se você ler lá direito o PDF diz lá, camada 7 é o papel social, está baseado no amor ao próximo. O amor é o centro ali da coisa, né? Da camada 7. Só que é muito fácil você cumprir o papel apenas por senso de dever, entendeu? Independente do outro. Vou fazer o que é o meu. Pelo menos eu estou cumprindo o que é o meu. Se o outro não está cumprindo, o problema é dele. É fácil você cumprir, ou achar que está cumprindo essa dimensão de camada 7, na base da pura força de vontade sua. Né? E é claro que essa forma de você agir faz você não prestar muita atenção no outro. O outro ele vai se tornando uma ocasião ou um instrumento para a sua realização pessoal. Então, ali que você vê daí que às vezes a dose exagerou, porque o sujeito está trabalhando, está servindo, não está enchendo o saco, né? Mas ao mesmo tempo ele não está amando ninguém, entendeu? O egoísmo pode ser o salário desse roteiro, desse script, desse remédio, se você exagerar na dose, ou não souber trabalhar com outros remédios juntos com isso, né? Que eu acho que é uma necessidade. Né? Eu não estou falando que não tem que fazer essas coisas do sirva, trabalho, isso, talvez seja o mais fácil de fazer, mas se você faz somente com isso, é aquela coisa de você tentar lidar com digamos assim, uma doença que tem necessita de mais de um remédio com apenas um remédio. Então, no primeiro momento, ele pode parecer que resolveu e depois os problemas que você acabou não lidando vão aparecer de uma maneira muito mais grave, né? muito mais problemática. Então, esse mesmo roteiro que ordena a tua vida, que te coloca de uma maneira adulta e funcional na sociedade, também pode transformar num sujeito muito imaturo, emocionalmente falando, num sujeito muito egoísta, né? E indiferente ao sofrimento do outro. Né? Esse egoísmo ele se manifesta, por exemplo, com uma arrogância. O sujeito sempre se coloca numa posição maior, né, mais alta. Você também consegue enxergar essa arrogância aparece em geral também com um desprezo pelo outro. Né? Então, tem bastante gente, né? Você vê no Instagram, principalmente, pessoal que responde caixinha, etc e tal. Você percebe essa arrogância, esse desprezo pela dor do outro, né? Nas respostas daquelas caixinhas e tudo mais. Eu sei que é fácil, né? É até gostoso você usar o outro como escada para você fazer uma graça, fazer uma piada, fazer um meme, né? Naquelas caixinhas, né? E é fácil você achar que você está aplicando uma técnica para a pessoa despertar, psicologicamente falando. Eu sei, conheço tudo isso daí. Na parte que eu, né, vendo, você vê perfeitamente que você está cagando pro outro, entendeu? Você sabe lá quem é aquela pessoa que perguntou, o que foi que fez. Ou mesmo quando a pessoa tá próxima de você. Em geral, as fraquezas do outro elas incomodam muito, né, o sujeito egoísta. Né? Ele não quer parar a sua vida, ele não quer descer para lidar com um probleminha no final das contas. Né? Isso pode não se manifestar em atos de indiferença, o sujeito pode até fingir muito bem, mas por dentro o sujeito nem lembra de você 5 minutos depois. Entendeu? 5 minutos depois. Soube de casos de psicólogos assim, o cara não lembra do paciente na semana seguinte, assim, pra onde tá. O paciente tem que sempre contar a história toda de novo. O cara não faz nenhum esforço de fazer uma anotação no seu prontuáriozinho ali. Tá? Não faz isso. Né? Por quê? Porque o paciente tá ali para ele, não ele para o paciente, no final das contas. Né? E essa dimensão que unifica a dor da camada 4 lá com a camada 8, que é um negócio que eu desenvolvo muito melhor nos cursos, né? Para quem fez também assim lá, eu falei sobre a camada 8 pro curso lá do Ítalo, gostei muito do trabalho, conversamos bastante a respeito disso. Quando você não lida com essa dimensão, você constrói um pequeno monstrinho, entendeu? Você constrói um pequeno monstrinho que a vida vai tratar de desmontar lá na frente, né? No final das contas, né? Então é por isso, né? A teoria é maravilhosa, ela é um remédio, ela tem efeito rápido, você ordena a tua vida, você se torna uma pessoa funcional, socialmente falando, porém você tem que tomar cuidado com o tamanho da dose. Né? E o tamanho da dose tem muito a ver com a forma como você trabalha intelectualmente com essa teoria, o quanto você a compreende por inteiro. Né? Senão ela se torna um veneno, se torna um problema. E eu só comecei a falar de teoria das camadas, nunca tive interesse em usar disso, mas foi justamente por esse aspecto mais envenenado, vamos dizer assim, foi vendo o tipo de gente que vai saindo a partir da aplicação
da ordenação da vida, que eu chamei de, tem um naufrágio aí que vai aparecer já já, né? E para alguns foi aparecendo, assim, bom, pelo menos com meus alunos eu vou tentar evitar que isso aconteça ou ajudar se já aconteceu, né? Por isso que eu chamei de naufrágio nas camadas da personalidade o curso online, né? E no curso presencial eu continuo desenvolvendo, né? Por exemplo, isso é bom, assunto para outro vídeo, mas já falei disso no outro sobre camada 8 e personalidade feminina. É a mesma coisa? Passar pela camada 5, 6, 7 sendo homem e sendo mulher? Não é, entendeu? Mas isso fica para um curso inteiro para falar disso, né? Não vou falar disso agora, não.